E o meu primo, que contou que um amigo dele, que mora lá no Capão Redondo, tá todo feliz, conseguiu um emprego numa metalúrgica, só que ele descobriu que a namorada do melhor amigo dele trabalha na metalúrgica também. E até aí tudo bem, o problema é que parece que ele tá começando a se envolver sentimentalmente com a menina. E aí eu fiquei pensando, esse negócio de talarico nunca costuma acabar bem. Ainda mais a namorada de um dos melhores amigos. Se você quer saber mais sobre o que acontece nessa história, você precisa ler Capão Pecado. Só ele, somente Deus, por testemunho. Ali começava seu sofrimento. Pagação de veneno, se for quadrada, sem chance. 16 tiros, longo alcance, nem é... Olá, gente! Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma resenha, a resenha do livro do mês de agosto. Eu confesso para vocês que eu demorei muito tempo para começar a ler o livro de verdade, mas quando peguei eu li em 3 dias. É um livro curtinho, é um livro tranquilo de leitura e muito envolvente também. A gente começa a ler e não quer parar. Essa edição que eu tenho aqui do livro Capão Pecado foi publicada em 2020, gente. É uma edição da Companhia das Letras, Companhia de Bolso, que está comemorando os 20 anos do lançamento de Capão Pecado. A primeira publicação do livro foi no ano 2000 e a capa é essa aqui que eu vou colocar para vocês. Um menino com os braços abertos como em sinal de cruz. Esse livro que eu tenho na mão, ele é a última edição que saiu, com um discurso pós-fácil muito atual feito pelo Marcelino Freire. Ele, inclusive, nesse pós-fácil, fala muito bem do livro e cita a questão da pandemia e de casos de violência muito recentes nos espaços periféricos. O livro está dividido em 5 partes, mas ele contém uma espécie de subcapítulos, de novos recomeços dentro dessas partes. Além disso, ele conta com rupturas dentro da própria narrativa para ir para outros cenários, ou seja, para ir para outros núcleos da história, contar o que está acontecendo. Uma coisa que eu queria destacar que eu achei muito interessante no livro é essa espécie de introdução que é feita com o macro para o micro dos espaços geográficos. Então a gente tem o universo, galáxia, Via Láctea, planeta Terra, continente americano, São Paulo, Zona Sul, Santo Amaro, Capão Redondo. E aí no final, bem-vindos ao fundo do mundo. Então eu achei interessante porque ele já situa como se fosse uma câmera, né, panorâmica que vai fechando todo esse planetas, sistemas e tudo mais até chegar onde é esse fundo do mundo, onde é o Capão Redondo, que é o ambiente, o espaço onde nós vamos encontrar todas essas histórias. E Capão Pecado foi a forma que o Ferrez conseguiu colocar aí para nos falar desse lugar que é cheio de criminalidade, de pecados, de ausências, de humilhações, de coisas que até Deus duvida. Falando um pouquinho do autor, o Ferrez, Reginaldo Ferreira da Silva, ele é um romancista, contista e poeta que saiu da periferia, ele vem com a voz de dentro desse espaço para escrever sobre essas vivências e atualmente ele também é empreendedor e promotor de eventos que visam dar visibilidade para novos escritores. O Ferrez, ele publica esse livro que ganha o mundo literalmente, é muito próximo da publicação de Cidade de Deus, de Paulo Lins. Então há muitas semelhanças, diálogos, conversações entre essas figuras que estavam surgindo para dar voz a essas experiências, né? E claro, tem várias referências dentro do próprio livro sobre Racionais, Mano Brown e toda essa resistência periférica, seja pela música, seja pela literatura, para subverter essa realidade. Então os personagens, eles carregam um pouco de Ferrez também, principalmente o protagonista. Eu gostaria de falar sobre os temas de Capão Pecado num primeiro momento, que foram os assuntos que mais me chamaram a atenção e que mais marcam presença nas páginas do livro. Dependência química, criminalidade, desigualdade social, mortes e violência. Vocês perceberam que nenhuma das temáticas é muito positiva assim, né? Porque elas estão aqui para isso mesmo. O Capão Pecado é um livro que incomoda, que choca e que nos deixa de queixo caído diante das coisas que são narradas e que não são tão ficcionais assim. Embora o livro seja ficcional, essas experiências elas partem, né, de inspirações na realidade, e isso é o mais chocante. É parar para pensar que esses temas de Capão Pecado, escrito há 20 anos atrás, eles ainda continuam muito atuais. Então, sobre a história, conforme eu dei início na nossa fofoquinha literária, nosso protagonista é justamente esse carinha aí. Esse carinha que vai se apaixonar pela namorada do amigo. A namorada é a Paula, o amigo é o Macherros e o nosso protagonista é o Rael.
O Rael, ele vai ter uma vivência mais predominante dentro da narrativa, ou seja, a sua história é o centro de toda a narrativa, mas ela tem vários núcleos. O Rael, ele cruza a sua vivência com a vivência dos amigos, com a vivência dos parentes dos amigos, e aí a gente vai adentrando um pouco essas outras realidades. A gente descobre um pouco de como vivem os amigos que estão partindo para a criminalidade, os colegas antigos de escola que já estão mexendo com o mundo do tráfico, o primo, o cunhado, o irmão dos amigos que foram assassinados ou que passaram por humilhações na vida. Então, vários núcleos vão saindo como ramificações da história do Rael. E claro, todos eles se encontrando, se cruzando de alguma forma. O Rael tem forte influência desses outros personagens que o acompanham, mesmo tendo a sua história como a predominante, né, a narrativa principal. É muito interessante perceber no livro como a dependência química perpassa várias realidades. Inclusive, quando a gente se depara com personagens que estão ali na honestidade, trabalhando humildemente, fazendo o corre certo, né? E de repente são atacados pelas tragédias da vida, pelas humilhações cotidianas, pelo não ter o que comer, pelo não ter onde morar. E claro, todos eles desembocando numa dependência, numa bebedeira, em cair numa situação deplorável, uma decadência do ser humano. Ele consegue transmitir isso para o leitor de uma maneira muito forte, muito impactante. Não foram poucas as vezes, gente, que eu fiz caras assim, caretas mesmo, lendo as descrições de tanto que aquilo mexia, aquilo dava arrepio, aquilo dava uma repulsa, mas ao mesmo tempo um sentir na pele. Parecia que eu estava sentindo na pele toda aquela violência, aquela situação brusca ou aquela situação escatológica, né? De podridão, de desumanização desses seres que estavam aqui dentro. Então, um ponto que eu achei muito, muito original do Ferrez é o modo como ele descreve. São descrições impactantes, me lembram um pouco aquele tom naturalista da animalização dos personagens, e isso ele faz muito bem, porque ele conseguiu provocar na gente esse mal-estar que ele descreve pelas palavras. Essa intensidade também vai aparecer num ponto que eu achei inusitado dentro da narrativa, que são as descrições sexuais, hipersexuais. O Rael, o nosso protagonista, ele vai se envolver na história, obviamente, e isso vai trazer para nós essas descrições no detalhe, minuciosas e também animalescas de como eram essas relações amorosas do nosso protagonista. E aí, o mais interessante é que nós estamos diante de uma história totalmente pesada, angustiante, dramática, mas que corre em paralelo com o amor, com o romance, com o sentimento. Rael apaixonado por Paula, a namorada do amigo. Então esse sentimento, esse afeto entre os dois vai correndo a narrativa junto com as mortes, com coisas trágicas, com os crimes, com as violências que estão também dentro desse universo. Nem preciso dizer da linguagem, o Ferrez consegue mesclar a erudição com a linguagem da rua, com a linguagem da gíria, com o cotidiano, com a coloquialidade, e ele faz isso de uma maneira envolvente para o leitor. Uma única coisa que me deixou intrigada foi a dicção muito rápida do nosso escritor para contar essas histórias, né? Essa sucessão de fatos. De uma linha para outra a gente tinha uma revelação, uma coisa bombástica acontecendo em apenas um parágrafo, e essa rapidez, essa dicção, ela ajuda, né? Tanto a dar aquele ritmo, aquela aceleração mesmo daquele mundo para o leitor, mas ao mesmo tempo tinha momentos que eu sentia que faltava um pouquinho mais de suspense ou de lentidão para fazer aquela narração de uma situação tão grandiosa. E é interessante mencionar, pessoal, que o Rael, embora vivendo nesse contexto todo criminoso, de desigualdade, de situações deploráveis, ele sempre esteve querendo seguir pelo certo, fazer o certo, né? Trabalhar naquela metalúrgica, trabalhar na padaria, eram indicativos de que ele estava almejando um algo a mais, que não era o caminho ruim, o caminho da criminalidade. É isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre Capão Pecado, um livro que vale muito a pena ser lido. A gente sai com essa história, com esse impacto que o Ferrez causa na gente. Um beijo, gente. Nós nos vemos na próxima resenha. Horário, local, data inesquecível, inconfundível e claro, sem ninguém do seu lado.